O que eu acho perante os Estados Unidos, né? O que são os Estados Unidos? O que são os Estados Desunidos, né? Né? Perante uniformidade ou questões tais, né? Já falei muito bem, detalhadamente sobre tudo, ó. Não comer banho ainda. Fiz nada aqui que eu tinha que fazer, mas portanto tô comendo pipoca Coca-Cola, né? Esperando o filme A Origem de Todos. Tô tudo borrado, como sempre, né? Tatuagem borrada, tudo borrado. E tô cagando e andando. Eu tô em casa, preciso de etiqueta pra festa. Quer festa maior do que essa monotonia? Como diz, ainda são guerras de informação, né? Onde essa brincadeira, né? Do comer e cagar, que de fato fizeram arrastar, né? A responsabilidade de arrastar no mundo aonde os considerados mais corruptos, os mais fachadamente incorruptos, né? O que é mistério revelado, escancaramento etiquetado, né? Que bem justifique tantos, como se nada tivesse acontecido, e ao alto direito de limparem a bunda quando querem, escravizarem, matarem, a lei do ventre livre, total, desventre livre, qualquer coisa assim. Pequenininhos, com os cu nucleados entre os velhinhos, que nem aqui justificar não serem novinhos, expansão de puta e viado de tudo quanto é classe, tudo quanto é raça, quanto é gênero. Aí tem as questões, né? O que é uma racionalidade de deslocamento? A meu ver, né? O que é uma gerúndica informativa perante uma língua, né? O que é uma mudança dicionária, acento, desacento, num dado momento, né? Pra mim, né? O que é a minha deficiência, ou de fato a minha margem de segurança de aterrissado, que nos convida a ser aterrissado, para também poder ser realizado, espaciado, né? Que vira causa e efeito de questão tal, enquanto como produzimos, né? Teoria de que os bichos, as feras, as intempéries, as explosões, né? As condições estacionárias, as explosões que impõem a aleatoriedade de parasitificação não inocente, que faz com que uns muito fudidos, pouco fudidos, mais aleijados, menos aleijados, mais retardados, nem retardado é quem nem Deus, né? Como que pelo menos 9 meses para um bicho tirar do rabo um outro bicho qualquer, como que fazem tantas parasitologias, e tamanha liberdade de aborto, de remédios abortistas, né? Em que todos os proibidos escancarados no momento exatamente que se costuma até falar que o corpo nem responde a eles têm um antídoto, né? Pró-herançável, tudo para trepar em alguma coisa e se comprovarem que não são descendentes de merda alguma, porque o sujeito dá golpe de doença, né? Porque constantemente você tem que estar ao alto desgolpe de saúde, né? Se você não subsistenciar seu existencialismo, quem é que faz, né? Não é papai, não é mamãe, isso aí, né? Já caiu por terra tem tempo, né? Porque num dado momento falava pra Deus, né? Quem é pequenininho do grandão, grandão do pequenininhos, pequenininhos com pais delinquentes, pais fingidamente não delinquentes com filhos delinquentes, né? Que viram regime de compensação numa casa. Sempre tem que ter aquele é passivinho, aquele é o viadinho, aquele é o sustentado, aquele é fingido coitadinho. Tem toda uma trama, né? Que virou o que é diagnóstico de cadeia ramificada, né? Seriamento relativista, né? Em dado momento temos questões de fato, né? Que é a minuciosidade, né? Que é a condição entre tantas línguas, sabe tantas línguas e naquele dia não sabe aquela língua. Confuso por tantas línguas, escolhe qual língua que é uma língua, né? E a condição cultural presencial, que adianta ter
saber esse idioma, mas não tem dinheiro para viajar e não tem a manha de como entender de fato, paradigma, paradoxo da coisa. Tem que ser essa, né? Que dia vai naquele lugar, mas se não tiver o... como é que é o nome? Do bicho que leva para visitar e dá relevância a um bando de deixados arqueológicos, cutucado do antigo estuprado e não estuprado, a quem faz corrupto e não corrupto, justificar tradicionalismo arquetipologizado, né? O que vira estereotipologia de a quem fazer render para mais fazer decadenciar, né? A quem etiquetar, né? Ao pelado, mesmo que com a vida, o que é o padrão de, né? O padrão de recivilizar, né? O pau dentro da, né? Se mais livres de escravismo corporal, então mais vão cutucar, tem que fazer o cutucamento de proliferar em algum lugar, né? Então isso é essa jogatina, né? Lá na academia, mas não tem condição de você estar mais magra. Não, mas eu gosto dessa aula. Gente, ela faz essa aula, mas não tá doente não? Como que alguém deixa a pessoa nessa aula? Tem, né? Nossa, você tá magrinha, você tá doente. Todo tipo de magrinha, beleza, aqui é doença. É um inferno na vida do outro. Ó, tá gordo. Não tá gordo, nem que esteja gostosa. Tá gordo, tem todo uma, né? O que é o forte? Nossa, tá forte. Mas você acabou de falar que o outro é gordo. Isso aqui são uma baleia, você tá forte porque acaba as baleias do oceano. Mexe, né? Mas tem que justificar a linearidade evolucionista, né? O que é? A massificação, né, definidora corrente, que o que enxerga pelo olho, enxerga pelo cu, justifica-se revelação, para dar tal que é limiar de força não tocante, quando tocante é o problema do trabalho, ou da foda do antitrabalho, ou da foda, literalmente, né, concordando com quem atinge a psiquiatria do sucesso, né, de muito fuder e fazer caber. Ou, né, fingir que não acontece isso e aquilo, deixa que o outro come, mas é uma parasitologia total, que geralmente, né, tem está tantos volumes, né, a tantos comerciais, nossa, é o patrão maravilhoso, olha isso e aquilo, porque tem muito ouro, porque tem muito isso, porque tem muito aquilo, são, né, é a psicologia do sucesso que fazer embaixo do tapete, educar a qualquer modo, se não tiver qualquer coisa adestrada, família, o que sobe pelo menos mais um, assim se fazem parasitologizar de fato e lançar, né? A quem acha-se, né? Metodologia racionalizante que o cientificiza, se adeque, né? Família e antifamília, né? De fato, como se parasitologizam, né? Independente de idioma, o que é, né? Instintivizar, né? O mesmo instintivamente inteligente que não só estuprem, né? Ao dente constantemente, né? Tem essa condição que num dado momento de fato temos considerações tais, né? O que é, né? O plano de aterrissagem que virou tanto desambiguável, tão reducionista, né? Para que estudar tanto aparentemente, não vai do outro idioma, tem que saber de outro lugar, o fardo de toda miséria, o fardo de toda foda. Se não tiver esse senso crítico toxológico, que momento força ao delinquente, ao aleijado, ao acelerado, ao retardado, ao inocente, que se faça o fudião ao dente no sucesso de justificar a linearidade expectativada entre quantos bem fuder e trindadear e outros acharem substituir e aparecer, né, quando o ente começa a feder. Quem justifique, né, cheiro de merda, a porra do cu, a bosta de frente, toda a porra que muito vende, né? Não tem enxugue de que não vende. Aqui mesmo, droga, bebida, porra no cu, vício, até silenciosos, droga constante, porra no cu e ameaça livre de que não precisa, que tem um plano A, plano B, plano C, eles são abusadamente antiministeriais. São abusadamente corajosos de que se não tem esse espaço, não tem aquele, querem segurança. Se
são terroristas constantes, né? O que é o terrorista silencioso? O terrorista gritante, né? O gritante passivo, o ativo silencioso, há quem justifique agudo, crônico, público-privado, né? Acharem o direito, se não tiver, começa a enlouquecer. A pandemia trouxe muita coisa, né? O que era um apocalipse minucioso? Num dado momento, Jesus nem falava, assim, assado. Percebida gerúndica por mim passada, por mim presente, por mim futurizada, um idioma, ou data-se a minuciosidade de um idioma, porque você configura como datar deslocamento a pé, multicargável, né? O que vira o paradoxo da educação física entre margem de manejo a quem atribui juízo de valor a outro trabalho? Tirar, né? Impor direitos e leis isolados, ou a quem não se faz praticizado, praxeologizado. Engenheirar para mais embostar, desembostando, né? Medicinar ateistamente um vilipêndio daquele que não se autonaturalizou, desnaturalizou, que a grosso modo é o que fica. Beleza a quem? Artificialidade a quem? Doença, quando a doença, inclusive a doença dos cursos, dos cruzamentos, implica o swing. Em que momento um swing convida o fingido de swing? Quando os escândalos de consultórios, não necessariamente aquilo, mas a pauta do brincarem de virgem e desvirgem, né? Entre ver com véu ou não ver com véu, toda a putaria que se pode. Entre teorema de brincar de médico, né? Faxineiro, né? Faxineiro, roupinha de arma, algema, né? Acho que na hora do gozo, a quem pensar quando fuder e transferir o fardo do gravídico a quem se decifre, gravidade e gravidez, não que vira singularidade a quem repetir, né, assimétrico outra vez, né? Então, sobre toda essa merda, né, que impõe que perpetuação virginal para todo que nasce com cabaço, sem cabaço, né, mas que traz, né, o que é não ter filho e ter filho entre dois. Não estou falando de adotar é política de miséria, e o que vira morte, o que viraria paternalismo comum, se não tem esse pai e a mãe, e tem outro do lado, tem pelo menos dois, para terceirizar trabalho entre outros, não morre, não se sustenta, ou se esse não tem, aquele de toda forma vai ter que ser trabalhado, porque não cuidar disso aqui, tem infinitas instituições para não ter que ter esse descaso e toda essa bizarrice, pedofilia, estupro, tudo. Geralmente muito bem acatado por grandes grupos, que aí depois tudo molhadinho, colidinho, depois que inventaram a hipertrofia e o palco da definição, né? Paradoxo do campo de concentração, trouxe muito aplauso da gente entender, né? A política da magreza, ridicularizada por todos, independente de envolvidos em bandos, em miséria absoluta, que é o farto, né? O farto molengado, muito prostituído e aparentemente não forçado em músculos, é o que atende. Desviado mais escroto, né? Ao que questionar como que proliferaram, que mais cientificizou, a merda mais fedeu, né? Num dado momento, o Estado da Igreja, a Igreja do Estado, entre parede larga e restrita, que justifique imperiparedado, fundo com altura, né? Do chão não passa, ou do chão não mais sobe, olha de baixo para cima, ou qualquer coisa que justifique, né? Ganhar em tempo pressórico, aparentemente considerado exercício livre, atividade de exercício livre, né? Que dá temos como desnaturalizar a estática, pró-deseternizante, ao que vira humanizavelmente, né? Redatável, catalogável, intercagável, cagar, aquela coisa bem índio, bem preto, bem... Eu vou ouvindo tanto que não tem como abrir mão, vou cagar, dá licença que eu vou cagar. Aí, então, questões que se fazem sistêmicas do que de fato é, né? Ir ao shopping, não necessariamente ao shopping, né?
O que são as produções? Foram deixados meios de produção. Qual o problema que todo mundo, né? Problema de trabalhar entre totalidades e em pedaços, o que faz desministeriado. Ministeriado, quando eu coloco disciplinado, né? Disciplinaridade, né? O alienado, desalienado da totalidade, que tem que saber de tudo, inclusive dos lugares que não podem entrar e que não mais se pode nem habitar, aos pontos aterrizados, inclusive, né? Que sob reagrariado, e num dado momento aquilo lá, ó, virou um terror daquilo, não era um terror, ou naquele dia o lugar vira uma supercapitalização de compra e venda, como que é, né? Se tornar sintomático perante remédio veneno, né? Sobre coeficientes radiativos a quem bem tolere racializar, como se morenam, desenmorenam, empreteiam, mosaificalizam, branqueio, transparentificar já é outro departamento, né? Tal de transparência é outro departamento do mapa, é um trem meio fora do balaio. Aí, num dado momento, fica percebido, né? Questões tais quando apontamos, né? Entre gerúndica e desgerúndica, o que entra em pauta é o habilidoso. Qual que é o bom de foda? Então, o bom de foda é o que conta, porque nenhum faz porra nenhuma de graça e não há nenhum a troco de muita zonear o que é bem direcionar o aparentemente inocente, ou que assim se renasça, a ser transferido no momento de desenvolvimento e de culturalização sistêmica que se transcenda, que se permita racionalidade transcendentável laica, né? Um dado momento tem que colocar, eu sou cristão, ponto. Assim eu nasci, né? Assim eu nasci num dado momento, ainda que eu era inocentemente sobre questões, e eu quero convite prefeitureiro ou toda a situação entre papai, mamãe ou coisas tais, aparentemente comuns, em maioria. Mas num dado momento, embaixo de bombas nucleares ou que são satélites, né? Big Bangs aleatórios, a quem justificar em que vida está entre agudos e crônicos que explodam. Porra, vivi, não sei o que lá, explodiu logo depois que eu morri. Que momento meço, condição espacial, explosão com explosão, fração pequena, fração grande. Que momento naquela explosão virou parasitologismo reverso, acoplou vantagem, papapá de retorno entre versos emparedáveis que se multiversificalizam ou universalizam, condição unilateral, simultânea, elementaridade de bi, qualquer coisa assim, a quem justifique auto-nascer, auto-geral igual, auto-geral oposto, né? Cair por terra, né? A moda, que nunca deixou de ser moda, sempre usa um recurso herançável para ganhar méritos sociais e trânsito. Não tinha planejado o filho, mas depois que o filho veio, já tem todo um sistema de chantagem e trânsito social, inclusive para se tornarem pequenininhos e delinquentes, inclusive experimentarem incestos variados, para questionarem os limites das suas camas, os limites da verdade, quando é preciso julgar, e constantemente qualquer esforço é jogar algum no buraco, se pelas relações heterotrofíveis de sangue, inclusive de corte de bicho, de educação de bicho descabido, de acidente total perante a desgraça tecnologível, né? As montagens constantes, né? Virtualizadas, que são diretamente sinônimos literais sobre a presencialidade descabida, que as condições da liberdade, perguntamos o que é o preto ao branco, né? Que num dado momento, olhando as instituições da rua, foram quase uns 18 anos, uns 18 anos, ainda que eu tinha condições de ter aniversáriozinho na casa dos outros, era o outro lado da rua. E olha que tinha gente olhando de cima do morro, desenvolvendo casas lateralizadas ainda, que a casa tinha divisória, tinha parede, mas tinha a tal da laje para olhar os lugares mais altos de um lado, ainda que só estava ali do lado de fora da casa deles, correndo para lá e para cá. A rua tinha um morro e tal, era o outro lado da rua. Eu não me retrato de um tempo sequer que a gente teve um problema com o comércio, de atraso, de entrega,
de baixa de qualidade, que minha avó podia reclamar, hoje essa carne podia estar mais limpa, parece que misturou um pouco de pelanca, não gosto não. Muito raro. A gente frequentava todas as instituições, podia praticamente viver com portas abertas, entre a relação com roça propriamente dita, literalmente dita, um sistema cristão muito bem efetivado, a meu ver, com os padres da época. Eu também perambulei por dentro pelo menos um ano no Colégio Sagrada Família. Eu estava já com problemas dedicados que eu não achava que eram problemas, para dizer, não tive tanta nota, não gostei de ficar ali, ao deslocamento, eu sempre senti muito calor, subi no morro, papapá. Pelo tempo que eu fiquei na outra escola e voltei para lá depois, eu senti uma diferença normal, mas não vi problema algum. Então dizer em que momento uns reagem às questões e outros não acontecem com você. Que mesmo eu sobre o que é esta vida, o que são vidas. Radicais tais sobre o que é revelação, a pauta do crucificado, e enquanto mulher naturalizada, que se fez muito bem embasada para não ser desnaturalizado, que é o artificializado, e quando questões hipertrofíveis literalmente avançadas que me colocam perante os avanços apontados imperialistas ocidentais como oportunistas orientais, ou que bem dizer. Num dado momento, largas condições consideradas agrariadas, joga ali, até que se tornou, né, os matadores totais sobre as exploratórias, para dizer em que momento não eram capitalistas, em que num dado momento porque que não era pré-comunista e pós, em uniformidade e tal. Então tem questões tais, né, que mesmo, né, para que num dado momento, né, que virou a ser, né, ser e interdecer a quem descer, entre homens e mulheres a quem justifique que infelizmente nesse aterrissado, assim, eu tenho que falar para todos eles, porque para mim infelizmente outras questões, não achar que tem que acatar o homossexualismo e ainda achar que isso é lucro, questões apontadas como unilaterais, enquanto aqui aterrissado é ridículo o sujeito ganhar independência de macho, ele atrás de bunda, de calcinha, o caralho a quatro prometer exatamente porque não pode, né? A pergunta é quem come, quem dá, que é um problema muito grave mesmo, gravíssimo, absurdamente gravíssimo. Eles não abrem mão do machismo, não abrem mão da exploração, se tornam caríssimos e inclusive muito pior do que muita mulher, quando todas as falcatruagens estéticas envolvidas geralmente em corrupção, sobre a condição de transformação absurdamente descabida, independente de protocolo hipertrofível, pior ainda quando hipertrofível. Aí tem o que finge que não entende, né? E que olha raso essa merda porque são produtos dessa porra no passado. Aí diz que toda casa, sob um dado momento, eles vão repetindo o que é o golpe do primeiro filho, encheção de saco do segundo, e depois eles começam a enviadar tudo, porque no fundo era o que eles queriam, né? Ou já eram, né? Tem esses porralhamentos que num dado momento você tem que apontar todos eles de viado, unilaterais, ou que é o homossexual unilateral, que vira o inter das coisas para serem apontados como dicotomizados, quando num dado momento alguns mais etiquetados de família, mas o que a traição e a infidelidade de fato impera. Com algum dado momento, né? Abriu o cu total, qual que fica por cima, qual que fica por baixo, muito pingado na merda, que tem distorção com o mesmo corpo, não tem desenvoltura perante entre um e outro, que o pior ainda se torna quando se tornam meio grávidos. Porque tem muitos homens que não têm condição de ser mais aromatizado do que mulher, constantemente grávidos, entre mulheres em golpes variados que nunca são coitadinhas de nada. Raríssimo, não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma que não me apunhalou, até não querer mais porque eu não soube usar o que é para vender e que eles têm como pagar. Eles devem pagar porque tem de onde tirar. Aí tem de onde tirar, como fizeram revelar, herançar, o que é transferir com o valor podre de apenas mercadorizar, né? Então nós temos questões absurdas sobre o que de fato, né? O que vira escancarar, mudanças constantes sobre tais condições constituintes, escândalos dídios variados, como os que matam em outros lados, né? Escondem, mas querem usufruir
e ter acesso a condições onde a cultura ganha imperativo. Joga-se nas fronteiras mais viados, mais escancarado, acaba ganhando mais caro, vira fio terra de outros, aí que fica em questionamento todo o volume das coisas, né? Como que os volumes são arrastados, né? Paradigma do laico, do ateu a quem os religiosos, a gravidade da... né? A gravidade quando impor uma igreja começa se o sujeito estuprou, se o sujeito matou, se o sujeito é isso e aquilo, já tem que ser emergencialmente queimado, vivo, picotado de tudo quanto é jeito, principalmente o que é o celibato, e não necessariamente o celibato, né? O isolado ou o tempo do outro na fila, o que você procura catar. Entender, já que encontrou Jesus, seu cu não tem mais tempo para mais nada. Antes de mais nada, fica catado que o sujeito é um incompetente, porque de certa forma o outro tem que fuder, o outro tem que perpetuar, mas o céu aqui não é lá. Então tá fudendo pra quem? Então o outro vai e fode por ele mesmo e dá conta dessa merda. Quando as minuciosidades dos buracos ou o corpo que é todo observado, pode ser todo tocado, cuidado ou caralho, caso tivessem desconfiômetros ou que virou escancarada, ou que virou desregrado, prostituidamente desregrado, porque acho que aí se escolherem serem bis ou unilaterais escancarados, eles não estão nem aí. Eles não querem isso e aquilo de família, porque eles têm direito a isso e aquilo. Quem é que paga essa porra toda? Que bando de filha da puta. Então, num dado momento, né, que a desordem da democracia é democracia que se faça jogada ao léu e de fato que se faz escancarado, violentada, quando a questão é queima de arquivo, quando incompetentemente, absurdamente incoerentes entre homens e mulheres, o que virou virtualidade descabida, irresponsável, né? Que num dado momento os filhos da puta deviam tirar os espelhos, as pornografias que compram e que vivem a todo swing, que se tornam absurdamente graves e chacinadores, porque não sabem viver em sociedade. Então às vezes são estimuladores de coisas para acusar os outros, sendo que eles constantemente estão querendo indenizações usando os golpes deles nas campas. Então o que virou, né? Receita de dentro e receita de fora, né? Impessoalidade que se finja, que se aceite, para que na rua, né, da calçada para dentro, da calçada para fora, quem é que paga? Relações de Estado, relações públicas que já eram. Se já eram, não teria corrupção na calçada, muito menos no trabalho, né? O que virou esses bandos de demônios terem que ser readestados, porque tem uma diferença muito grande. Sente calor, se não sente calor. Aí sente calor e sente frio, desliga todos os ar-condicionados, tira todas as cadeiras. Que hora que a gente vai trabalhar? Só uma horinha por dia e voltar para casa, ficar pau dentro 24 horas sem afetar e contaminar o outro. E fazer retornozinho no quintal, qualquer coisa assim, né? E que ainda acate, né, que quem tá o tempo todo de saltinho, quem tá o tempo todo de terninho, não é quem tá o tempo todo arrastando a sandalinha, com a subaca fedorenta, gosmenta, completamente diferente uma coisa para outra, mas a pornografia chega em todo lugar, né? Os termínios chegam em todo lugar. Quem decifra câmeras, investigação, estimulado a investigação para que câmeras não sejam câmeras, para que enxergativos não sejam cegos, para que cegos finjam-se enxergativos, para que enxergativos finjam ser cegos, né? Num dado momento, o cu é cu, começa por aí, porra. O sujeito tem que estar saudável. Se o sujeito não estiver saudável ou assintomático, que se tolere autossustentar, graças a Deus, esse arbítrio, qualquer coisa assim, auto-usufruto, né? Deslocatório, essa porra tem que sumir do mapa, não é? Que momento maioria se aglomera, porque nem minoria são. Para dizer em que dado momento a fé tem que ser estuprada, não considerada, para que entre segundo e inter 2, o que é o índice segundo da maioria. Sobre o pacote corpo e toda a merda diária totalmente descabida. Na mão de delinquentes, que virou tecnologia, celularização, remédios livres, protocolos absurdamente incoerentes, para que num dado momento ainda tem questões, né? O que é um espaço entre democracia qualquer, né? Há quem justifique base de topo, né? De constante expansão, tá em retração, tem sempre essa porra toda, né? Em que momento vai ganhar uma base muito grande para entender que subatomizáveis, tão subatomizáveis como tão sobreatomizáveis, não dignifica muita coisa. Se não tiver uma exploração energética descabida,
que virou um andar-a-pé, que virou espaçonaves, aeronave, qualquer coisa assim, né? Entre o que virou o paradoxo do agrariar. Mas eram agrariados, não deixam de ser agrariados, no chão não passa. O que é o tudo que no chão não passa? Para virar quem sobra aluguelado as conveniências de preso por quem? Que a maioria precisa reagrariar. Isso é tudo colocado no úterozinho, né? Os independentezinhos não pensaram no bumbumzinho. Pergunta as prostitutas deles, que nunca funciona sem estar todas ao mesmo tempo, limpando, faxinando, interceptando, fudendo. Se é unânime a maioria achar que eles têm que pagar e tem de onde tirar, como é que a igreja fica sua mulherzinha? A troco de quê? Na hora você tem que tirar, sair, tem que planejar 500 licenças maternidade, porque estão todos meios grávidos, né? Um dado momento, né? A igreja mulher, com a sustentabilidade e tal, né? Que seriam variáveis, né? Meios embucetados, que botar essas coisas no lugar entre comer e cagar e fuder, me encher o saco, né? Um dado momento, né? Que aí vira o paradoxo do americanizado. É bem tenebrosa a situação do Brasil quando colocar treinamentos de carga não só de países comunistas, as hipertrofias absurdamente gigantescas e milionárias, né? As explorações genéticas como científicos totalmente fora de padrão revelado e padrão, né, bem aterrissado. Que o sujeito trabalha 24 horas, no outro dia consiga voltar com o cu mais limpo. A jogada de todos tenebrosos o tempo todo. Como de fato, né, o que a cultura que entra e sai, ou deixam que entre e sai, e outros utilizem, achar que fora não tem a ver com aquele Deus ali, que outras regras, descabidas regras, anti-regras que não toleram as próprias regras ou não acerta a porra da coisa, né? De base a topo, tem-se muita noção de que eu sou literalmente americanizada e nunca vi problema, nem olhei como o sistema coloca, independente de dizer o que é de fato estar nos Estados Unidos, quer ter condição para Estados Unidos, que quer ser paradigma e paradoxo dos Estados Unidos, mas quando coloca, se acontecer isso é processado, a gente não entende como algumas coisas acontecem, como muita coisa acontece, como muito dinheiro chega, e dizer que é um lugar de imigrantes também. Então, quer dizer, pelas questões tais, estimuladas, multiculturizadas, que demonstram, né, onde acontecem as paranormalidades, né, ou se permitiu deixados, revelações, mistérios, ocultistas, desocultistas, alienígenas, arrastados e desarrastados, como que virou feitos sobre referências bibliográficas em tudo quanto é lugar, né? A quem fica conveniente esconder em qual, na aba de qual, que é para ter uma boa política de armas e de comércio e tal, ainda tem que ter alguma responsabilidade de trabalho. E fica percebido, inclusive, mas sobre o lugar, né, as vantagens sobre o lugar fértil, sem sombra de dúvida, como, né, vantagens litorâneas assim ou assado. Mas ainda tem que ter quem adestra e quem acate a adestração. Nós perguntamos questões, né? Porque no Brasil tudo tem acesso e conhecimento. Então, independente das favelas que se apresentem e dos portos que se apresentam, então nós temos questões tais, né? Sobre o que virou comparativo de populoso a povoado, de cima e embaixo, o meio, quando a foda do meio pegou fogo, virou, né? Mexe o cu pra lá, mexe o cu pra lá, pra cá, né? O que vira, né? A brincadeira, o tesão da maioria de estimular a guerra a distâncias aqui em proximidades, que passam a ter que escolher, né? Ou ter que acatar condições proximais tais para que a bomba estoure em tal lugar, quando num dado momento contra o Ocidente. Se contra o Ocidente, como que o Ocidente está do lado de Oriente? Tem que primeiramente questionar determinadas questões, né? Temos esse embate, esse desastre constantemente, pessoas tais contra tais lugares. Tem início de conversa, eles não têm direito a ter. Zonas de bate-papo, zonas livres e tal, tinha que acabar tudo isso. De fato, acabar tudo isso, porque não é tudo bicho, né? Então, quer dizer, onde que a folha de escravismo não fecha, né? Então, perante as condições hipertrofíveis, esforço, condições aparentes, né? Tal da cultura livre, né? Que são aparentemente desregradas, ali não pode nem mexer,
né? Quanto não recebeu ainda o dinheiro, e ao mesmo tempo o outro tem uma desenvoltura de fuder, e sexo, e dança, e isso aqui, são totalmente incoerentes. Lógico que isso tudo não pode ser velado. É mesmo que você carregar o chifre de todos no cu, né? Que é o que mesmo acontece, né? Entre condições tais. Então, o que é uma molécula de trindade, inclusive de terem dado dono nessa porra, caso, né, entre metamorfosismo anatomizável, que justificar, né, o correntismo temporal da eternização, né, anatomizado, é assim falado, né? Que viram campos elementares a quem sistemáticas bípedes que adequam aos quadrúpedes, que tem, né, casamento, ou aponta casamento, a vantagem do trato, esses não casaram, amor perfeito, né? Pela lógica tal, esse é o machão, que a igreja pedofiliza, acontece isso aqui, o casamento bom é aquele que obedece ao trato. Mas na hora do trabalho no cartório, a maioria deles, né, quem reforma e revolução, aí tem que surgir um novo céu, um céu que eles não viram, para responder, estão fazendo o que ali, meu filho? Tá roubando? Cadê o quintal da sua casa? Quando num dado momento precisa de inter-AC, DC, você chuchar o AC de trás, que tem o pré-AC, o pós-DC, entre espírito vivo tem espírito morto, toda a merda estimulada, que tem que ter uma foda variada teste primeiro para justificar qual achou o bi mais caro, o viado mais caro, a puta mais caro, que é estimulada, a tal rasga véu, o que virou responsabilidade de véu a quem macho e fêmea. E os cu descabaçado, vai nada. Eita. Eu tô comendo muito bonito, não tô fazendo questão. Então, num dado momento, né, paradoxo da rudimentaridade, eu penso, o que é o paradoxo do judeu, né? Perguntas que são cambistas de banco, né? O paradoxo do colchão, quem se vende a eles, né? Tanto juntar tesouros escondidos, e diz que judeu assim assado não é necessariamente, mas fica percebido que o tal do judeu não é pouco problema na história não, né? Fica muito bem percebido o que virou anti-judeu em dado momento. Tem toda a teoria, né? Sobre um apanhado de questões, né? Que a igreja sem instituições, né? Tem essa coisa, né? O problema é que já tinha deixado parasitificado, né? Então o que é bicho, né? Bicho de viado a desviado, né? A quem justifica as moças, inocente, independente de hipertrofia, inclusive na hipertrofia. A quantidade de cu de macho que dão conta de comer por dia, quantidade de coisas que são capazes de comprar e, né, desmanchar para repetir o multifavelar, né, estimulado inclusive pelas potências, as grandes potências independente de ocidental e oriental, né, como capitalismo e comunismo, né. Então tem esse questionamento sobre o que é relatividade de puteiro, né? Dado aquele tempo que os viados variados entre as putas variadas, que sempre são um problema de guerra muito grande, quanto que eles têm afinidade direta e indireta com a porra no rabo na fronteira, pra matar inimigo, a última coisa que você vai fazer é parar pra fuder todo porcoso ali. Então isso traz um problema muito sério, né? Quem acata ter domínio sobre tropas, e quando um desentropado fode a merda, quem é que tem que pagar? Quem que acha tão grande, né? Sabendo que pode despachar, dar uma queima de arquivo grande, mas sabendo que um sempre vai empatar foda. E quanto é que todo mundo não tem que pagar? Quem é que não gozou junto, né? Não fica percebido. A minha história é bem diferente. Olha a quantidade de coisa que eu cataloguei para dizer que eu tava só num lugarzinho qualquer fazendo qualquer coisa, né? Os imperativos que eu utilizei para andar no mundo nas condições simuversais, que eu penso que eu já posso ter essa independência doutrinal de bem apontar um status, né? Utópico, teórico, sentido laico, a quem justifique de fato trabalhar sentido agudo, sentido crônico, sentido resistor que subsistencializa e exata, né?
além do fio terra 110, 220, qualquer coisa assim, que eu nem sei como é que faz, se num dado momento tudo vira culpa, ou você sabe matar muito bem, ter todas as habilidades independentes, ou você não é ninguém, que a trajetória fica muito feia, né? Entre o humilde Jesus, aquela Maria dos Madalenos e as Madalenas das fogueiras, né? Dos martelos, das bruxas, avisada ao planeta Xuxa. Então, num dado momento, que eu quero dizer, né? Paradoxo brasileiro, né? Quantidade de escola, inclusive privada, quantidade de centros de estéticos avançados, medicina, todo mundo dá no CERN, né? É um povo que tem uma capacidade de driblar percebido em tudo quanto é lugar, não? Aí tem sempre esse negócio. O que é de fato o entendimento de estar num lugar e deixar que a migração ou qualquer coisa que também não são daqui, né? Constantemente racistas totais que não são daqui, né? Os singulares desiguais dos swings iguais, né? Tem que ser essa pauta que num dado momento aí está em tal lugar para ver a bomba mais ou menos estourar, né? Quantos tem coragem, que não tem nada a perder, né? Não tem nada a perder, não se organizaram antes da revelação que bem se faça, e por que motivo o outro vai ganhar a taça? Tem que ser essa, não é? Substituir e só apanhar e decorar, fazer graça perante ação de desgraça, não é? Não é? Quer só fuder, empurrar com a barriga, com bomba até eles. Se pudesse, teria feito. Imagine se tivesse feito. Lembrar pra lembrar, pra lembrar. Ó, você vai me lembrar. Aham, eu sei, mas daqui a pouco só que eu vou esquecer. Então é uma lembrança. Tá fazendo o que aqui, porra? Qual a culpa, né? A culpa é de quem contrata. Porque a culpa é de quem contrata, né? O que é o paradoxo do arroz com feijão, do comer e cagar, do enmorenar, né? Até onde o branquear morena e o pretear branqueia. Ou né, tem essa questão dos morenos totais, né? Em religião, na religião, os índiozinhos, a flechinha entre a bombinha, né? Então a gente tem essa questão aí, vale dizer que eu acredito, né? Numa família tradicional pobre, dependendo de tudo que eu vejo, eu era absurdamente pobre, eu achava que era rica. A casa tinha muito pau velho, não abria mão de trocar, tinha enquanto tivesse utilidade, né? Que era a estrutura da casa, ventilação, colchão, caralho, vou colocar. Mas é que eu tinha comido só, presente, tinha todas essas coisas. Data tudo comemorativo, dava tempo de dar os trem pra rua inteira, né? Ajudar os pobrezinhos não era normal. Não sabia perceber o que era pedofilia, o que era isso, aquilo. Só que a questão é que não tinha isso explícito e esses escândalos que chegassem na porta da minha casa de lugar nenhum. Olha que a criança brincando toda suja, a gente não via, né? Desde que foi academia dentro da cidade, de fato, quando eu muito passei a entender de academia, que subia e descia gente das faculdades, gente que eu coloquei muitas questões, inclusive que passavam na minha rua, né? Pra dizer a merda que virou, né? Quando os festivais passaram a ser, inclusive, né? Tal de folia, as folias de carnaval, né? Começou a feder mais ainda, entre as viadadas, que são os apontamentos, esse era viado, esse tinha um cassino, já dava bunda que é de lei, né? Os que procuram as profissões de droga pela droga, pra dar bunda mais, que gato voa com um saco quando eles estão dando a bunda. Tem demora pra ficar sabendo essas coisas. Acho que o sujeito pelo menos dá a bunda em algum lugar que é dar bunda, fecha a porta, vai dar bunda, porra, né? Ele percebia isso na escola e dizer que com corpo, em corpo musculoso, inclusive, eles falcatruam isso. Não falcatrua isso, não. Onde fica o erro, né? Onde fica o erro, que num dado momento, como que Deus come pelas coxas, né? Depois vai pegar pra comer de novo, desce ali, não consegui dar uma gozada lá, agora é sua vez, né? Enfio no cu do macho todos, qualquer, e me justifique isso aí, porque tem que ser esse imperativo, né? Que momento celibatar, né? Jejuar pra pedir, coisa que nunca veio pra mim, né? Que era determinar ou estar sobre um determinismo aleatório, né? Executar funções de esforço fora no palco e no palco constante da coisa, que impunha disciplina e jejum para o trem ficar cada vez mais feio, a ponto de ficar atemporal achar comida e totalmente saturado a repetir as coisas, né? As funções disciplinares, como é o caso de agora,
para no mínimo bem fuder ou escolher algum filho da puta até provisoriamente, atravessou 3 vezes na rua próxima. Então o negócio não é. No outro dia já era, encostou a mão no celular, já é problema. E era pra ser assim? Não era pra ser assim, né? Onde é que... A merda, ó. Quando precisam de fato justificarem como vestir, se dobrarem e executar funções de inteligência perante as disciplinas absurdamente velozes, e você colocar o seu corpo para derreter, seu corpo para reanticatabolizar com medicações, com baixas tais, né? Tem que lavar várias vezes, deslavar, suar, dobrar, papapá. Não é para qualquer um, não é qualquer um, não é maioria, nada é maioria. Que alguém tem que pagar, inclusive todo mundo. Né? Que morre mais cedo é quem morre mais tarde, que achou bom demais, que se acham bons demais. Num dado momento nós temos questões, uns imperativos no globo que os brancos têm que pagar. Ah, mas fica assim mais televisionado. Mas assim não, assim fica televisionado que muitos compram foda livre, que entende que quem assina e quem tem que pagar tem um custo muito diferente de cobrança. Então a gente tem determinados grupos que não tem imperativo há um bocado de tempo. Num dado momento de agudos de fardo, só tem que descer vala, porra. Eles são literalmente anti-fé alguma. Só isso que acontece. O trabalho cansa muito tempo e as relações cobaiadas multissistêmica sobre picar essa quantidade de bicho, fazer comparativa de censo, de teste, de papapá, quando implica na responsabilidade do corpo falante demonstrar. O que é esse bando de vagabundo e prostituta? Um bando de viado e prostituta? Em condições hipertrofíveis, que bota só pra fazer a reversa de quanto mais viado, mais puta eles foram uma vida inteira. Indo atrás dos outros das casas, que tá fora de moto, que perderam naquele tempo, que tem que fuder com todos também. Um de cada cor, tem que começar a ser de tudo quanto é cor. Não basta só o céu baixar cinza, não. Vamos de filha da puta de merda. Então tem as questões tais que, de uma certa forma, né, temos um palco, né, que é o comunismo de cada um, né. Serviço de desinteligência, como de fato não deixam entrar. Ou acatem situações. Existe essa questão. E que para chegar em tal lugar, se não tiver armado até os dentes, não chega. As condições do controle de natalidade deles é primeiramente fuder entre eles e ter a cara deles. Ah, quando num dado momento eles começam a acatar que outro chega, o trem tá muito fake, mas não são considerados iguais. Nós já temos uma realidade perante essa merda, né? Uma realidade, é tudo fake, ou é tudo, né? Como é que fala o nome das coisas que estão na internet? Montagem, bota como montagem, é trepada mesmo, né? Aí que sai os outros, coitadinho. Bom é aqueles poligâmicos que estão só fazendo caridade. Tem um viuzinho, coitadinho, todo mundo trepando, o outro não trepou, o outro dele se suicidou, ele não lembra, né? Aí é motivo que o outro tá fazendo caridade, fudendo junto com o outro, né? E se der um dinheirinho pra aquele, não tem problema nenhum, já fudia junto mesmo. Já nasceram fudidos, pensa, né? Condições bem minuciosas sobre o que é categorizar a transferência. Que, inclusive, quando eles passam a ter filho, tem delinquente, tá? Com o filho ali, aí deve ficar mais gostoso, bota pra mamar no peito, mete ali no cozinho, dá uma masturbada ali, todo mundo junto, fica uma coisa, fica um educativo amoroso, incesteiro, isso aquilo. O problema é como isso, é na rua e no trabalho, quem é que paga? Na hora que tem que apontar, né? Os agudos, como é que o agudo é? O discreto de todo dia e o indiscreto que naquele dia. Olha, ninguém imaginou que naquele dia que ele ia somar tudo aquilo. Gente, mas tá cortando pra vocês, ó, o açougue dele lá. Mata gente, mata gente o tempo todo. Chegou aqui, matou o outro pra ajudar, mas tá lá, embaixo da aba. Não tá na vantagem? Que é como fazem entre pais e filhos. Arruma essas formas de despachar. Não gosta daquele filho. Já comeu também, não quer que escândalo aconteça. Então eles arrumam todas as tramas do mundo para que alguém tenha que pagar. E acha que as relações deles são normais. E não são, né? E quando Deus impõe, né? O que é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Perante, né? Honrar papai e mamãe, quando a coisa toma de fato o peso real da cruz, é quem justificar ressurreto, ressurrível, como ficou para mim, né? Aí pergunta, o que é que foram em algum momento do tempo e do espaço, né? Fica fácil pros outros, né? E mesmo eu tenho que bater nessa tecla que não fica fácil pra mim. E num dado momento, né? Aqui é a Áfricazinha, que já era a forte África, afrodescendente eterno, mas que os brancos tiveram a força escravizada, ponto.
Que se assim ficou acatado, então os brancos têm força, independente de arma nuclear. Mas pra fuder a gente vê que a coisa é completamente diferente, sobra mesmo jogar na cara. Então se não cabe em dado lugar, acham que são dono do pedaço, ali não entra branco, aproveita, chama os outros e leva lá. Enquanto acham e vê o preço do aluguel da coisa toda, não é? Perguntamos assim, e oriental não é ocidental também. Então não é índiozinho, o que é índio, o que é judeu, né? Porque o preto então tem muita vantagem quanto apagar todas as luzes. Não, é estúpido dizer, tem que ter o parâmetro de falar. Não tem que ter. Machuca quem? Tô devendo a quem que não pode, né? Ai, deve ser porque é preto, quem tá falando é você. Preto é 100%. Preto 100% sem preconceito. Como é que continua alguma coisa? Hã? Como é que acata o moreno? Moreno total, né? Ah, mas estava no sol, se não tivesse o sol, estava mais branco que você, o sol. Quem está no sol é sempre um coitadinho, né? Que virou entre lâmpadas, condições laboratoriais, condições radiativas, papapá. Né? Aí nós temos questões do tradicionalismo europeu, né? O paradoxo do Holocausto, da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, das revoltinhas constantes a varejo, né? As viadices total e não necessariamente, se não tiver o imperatismo do turismo, né? Aí vira a questão, né, do paradoxo da cinematografia americana. E de fato, muita coisa que vem mobilizando ciência de fato. Sobra o quê? Ao anti-americanismo. Eles inflacionário ou desinflacionário, inclusive os que bem roubaram estão com o bolso cheio. Avaliar o recurso da terra aparentemente administra mal. Depende pra quem, né? Se tira o render descabido que no maciço é o lugar, e sobra o quê? Tem que remacessar uma porra do lugar, devolver os outros pros outros cantos e perguntar, então isso aqui agora é fardo seu, isso aqui é fardo seu, isso aqui é... fizemos ganhar, esse fez mamar, esse fez mamar, esse fez mamar. Quem justifica os ativos e passivos dos Disney, das Disneylândia, de Skid Row? Tem que falar, já que o meu modelo diz que é americano, porque no Brasil não identifica o problema pequeno das academias de ginástica e musculação no Brasil. Tem que falar que meu modelo é americano. No modelo das músicas que eu posto, olha a relação entre paradoxo, paradigma, dos demônios, do código da Vinci, das relatividades, de como eu pontuo todas as coisas com a clareza que eu pontuo. Tem que falar que eu sou de onde? Eu tenho que perguntar para europeu ou para americano, né? Qual o paradoxo do judeu, qual que correu do judeu foi para as Américas e diz que não necessariamente quando a questão é jurar dinheiro e cambiar o colchão da maioria, né? Aí arianismo, anti-arianismo e realmente o que todo mundo queria fazer que Hitler fez. Ele não tinha biotipo, não era considerado, teve um cu do caralho para entender o que é aquela fedentina daquele campo de concentração, como muitos agora em padrão de fidelidade, o que é fundamentalismo de fato, para a cruz de Cristo. Se Cristo fosse só um pouquinho melhorzinho, né? Tivesse feito uma política tava pronta, porra. Tinha lei pra tudo quanto é lado, escorregou, não quer que outro escorrega. Entrou no cu, no próximo cu não sai. A política tava toda pronta, porra. Aí assim, nessa política não estimula metodologia, estimula esse trabalho coisificado, que não considere, não leve em consideração o pacote corpo, que mesmo praxeologize a resposta diária, de não estarem descabidos sobre a quantidade de emprego e de fardo de cargo, com o rabo sentado na cadeira, que virou o país dos desmanches. A quem justifique o paradoxo da potência brasileira, com Z e com S. Sobre o quê? Europa e Estados Unidos resolver algumas pautas, sobre alguma pauta, de escândalos que se façam sabidos em todos os lugares, entre a política de inteligência total e a podreira total, quando acobaiaram esses, alienaram esses, como se permitem cobaiar, ou tantos que foram cientistas para tais lugares, ou acabam indo para tais lugares, tomado o nome de cientista, que a maioria dos que muitos fizeram religião, como que se pontua um ateu quando não encontram a prática entre os outros. Geralmente se apresentam absurdamente religiosos, perguntando para qual religião? Os terreiros de macumba, que juntaram os telecinéticos com os bidos todos unilaterais, perguntando para muçulmano, perguntando para cristão, os mais ou menos, que aí o outro vai protestantar, as doideiras de cada igreja, de cada esquina. No final, aquele católico parecia que era o problema melhor, que você fica lá, você finge aquilo lá, você não precisa de casar de novo, que é lucro, né? Não lê lá na frente isso aqui, mas você consegue um trânsito como ninguém, né?
Tem-se essa questão de perguntar como que a porra da pedofilia, né, faz cagar na entrada e cagar na saída de um bando de velho delinquente pra achar que alguma coisa presta. Deixar singularizar, repetir entre deixados, entre isso aqui é quem justifica mistérios revelados entre cruz e ressurreição. Porque quando são delinquentes, pode falar o que for, meu filho, que não tem consideração mais. É ano zero. Não tem prática diária, não tem mensuração de aforado, não tem mensuração de terra, não trabalha em igrejinha comum como essa porra aqui. Isso aqui é ano zero de novo. Pergunta os protestantes qual é que vem pagar pau pra cima de mim de revelação e crucificação. Olha o que eles estão fazendo com direito de trabalho e carteira assinada, achar que qualquer um tem direito de virar pastorzinho de meia tigela. Desse bando de viado prostituta descabido dentro dessa porra desse país. Essas quadrilhas de lavagem de dinheiro, desvio de verba absoluta. Olha o que vira o paradoxo do maçom, né? Que trabalha na casa dos bodes, vai só beber o dinheirinho. Mas eles são isso aqui, tá fazendo o que lá, sua puta? Olha, seu viado, é assim que pergunta. O que é a massa de manobra? A largura da massa de manobra. Pergunta quem são os proprietários. Aí pergunta-se quem são os proprietários. Quando se passar, você não fala que você faz isso. Mas como, filha da puta? Ou seja, eu sou corrupto, eu estou te matando. Como que você faz? Como que você faz? Você joga ao léu de quem? Que é o que liga? Eu recebi 2 ligações anônimas ontem, né? 2 ligações anônimas. Você que é a Janaína? A Janaína está viva? Como assim? Não tem foto, não tem nada? Você tirou seu canal do YouTube por quê? Só estava preocupado. Como assim, Janaína? É essa da foto? Hã? Cadê sua foto? Tem essa teoria que basta você responder. Basta você responder que isso vira o que, de qual, indireto, tal de roleta russa variado, dependente de russo. Ser preto, moreno, ser sujo de poeira e ser da Rússia. Tem-se essa coisa, né? Basta responder ou basta não responder, mas o basta é responder. Entre grupos que se fazem uniformes, o que é o basta não responder? Entre estado presencial e o que se faz acatado e desacreditado. Pode dizer que uma mesma classe se torna uniforme. Como que um tá no buraco, o outro não tá no buraco, é tudo irmão? Não tem irmandade. Em que momento a gente tem que etiquetar? Todos eles teriam a responsabilidade de acatar o que são as suas árvores genealógicas, assim qualquer coisa, coloca. Deixa ganhar nome de genealogíveis. Para saber aonde não pode mais pendurar, onde acostumar os boizinhos trepar nas vaquinhas, né? Os bichos estão cansados dentro das casas, estão cansados e não tem campo aberto para eles. Estão cansados, as cirurgias são caríssimas, as moléstias são caríssimas, o sexo são caríssimos. Geralmente os filhos na rua, para alguém ter que achar e tudo caridoso com bichinho, a coisa mais linda. O que são capazes de fazer por causa de um bicho chega a ser no Brasil. Jeito mata por causa de um cachorro. Não, ele já matava, já matou os filhos, entendeu? Sobrou, né, o cachorro pedindo uma transcendentalidade cruzada, tá falando através do cu dele ali, que tá querendo socorro. É assim que funciona aqui dentro. Então nós temos questões onde é que funciona aí fora. Na prática, quanto custa ir para fora? Entre imagem de segurança, proximidade do agudo e crônico da bombinha nuclear, né? Redocumentar, botar uma suástica na testa. Qual que vai ficar descabido de chegar ao sua puta da suástica da testa? Hoje vai chegar matando, porque isso aí seria muito interessante, né? Aí quem vira a bomba nuclear primeira, caso botar uma suástica, mas se não ler, é pra você ver com o espelhinho. É anti-horária, puro zen. Já que essa brincadeira, esse fio terra de holocausto, anti-holocausto, esse é genocídio, mas esse não é, coitadinho. Como que eles viram um discurso bem retinho? Isso aqui foi nesse tempo, literalmente encabeçado por ele. Aparentemente ou sobre aparentemente não tem mais. O que é anti-aparentemente? Para dizer, você não vai estar misturado com determinados grupos e não precisa deles para comer. Então você vai falar sobre a sua ordem, por que vocês estão fazendo em outro lugar. Começa por isso aí. Quanto é a prestação do aluguel do chão e das paredes arrancadas do chão e das heterotrofias enfiadas no cu, cagando bosta ainda. Já que teve esse a porra da pandemia foi um dia desse. Bantinha cínica, quantidade de festa, quantidade de produção, quantidade de estupro, inclusive na pandemia. Tudo que me aconteceu na pandemia, inclusive na pandemia. Cadê a resolução?
dos danos morais, inclusive da recompensinha de Ministério Público caso entregasse bandido. Em todas as comarcas, fóruns, delegacias, todo cantinho de rua. Quem é que vai mostrar, cara? Só tô querendo um palco prático suficiente para fechar meu tempo de serviço e aquilo que eu posso continuar mostrando constantemente embaixo de câmeras, que é muito sentido meu tempo de serviço. É só acordar só cagando e voltando pra cama. Tô só querendo isso aí, tô querendo voltar a uma prática normal pra eu conseguir emagrecer, fazer as cirurgias que eu tenho que fazer, só isso daí, Só isso daí já revela uma expectativa de vida maravilhosa. E o efeito de tudo isso daí? Tô esperando a resposta disso aí. Se começar de alguma maneira, não é esse estado vegetativo, trabalhando pra esse bando de filha da puta, troco de nada. O que vocês fazem, na verdade? Qual serviço de inteligência total, na verdade? Transparência total, na verdade. Bando de filha da puta. Constantemente todo mundo chama todo mundo de filha da puta, fazendo esse tipo de serviço infiel. Qual é o problema de estarem a cara comigo em qualquer cadeira, cada dia numa cadeira unitelevisionada? Você não serve pra nada, você tá aqui, eu tô aqui servindo pra nada. Você só tá aí porque eu tô aqui também. Só colocar assim. Tô aqui, boto o caderninho lá pra fazer aqueles desenhos de demente, como se fosse a criancinha. Olha só, chegou uma revelação. Cago ali, dou um show, reviro as mesas, tudo, jogo tudo pra cima. Na hora que tiver tudo bem riquinho, bum! Né? Pra entender o que é solução tem. Eu tô tranquilo, Tô querendo mostrar, não tô querendo sair do imperativo básico. Eu tô tranquila. Teve feio demais. Como pode ter sido feio, tão feio demais na área larga e restrita da educação física brasileira? Perguntando os olhos daquele tempo lá do Hitler, daquele tempo lá dos Kim Jong-un lá, que não ganhou futebol, varam no rabo deles. Aquele tempo lá, não sei o que. Chegou lá nos Arábias, tomou tiro, fez a obra, acabou, matou tudo. Aquele tempo lá na China, os atravessadores foi lá e comeu, que não come a mãe, come a filha. Tem todo um dito. Como que vai passear em qualquer lugar? Qual é o... como é que é o nome? Nome, tem um nome de sílaba. Uma espécie de... sujeito que fica falando toda a vida, que enche o saco. Quando é que leva, traz... nós vamos em tal lugar, qual brusa que leva, qual cor que não pode usar, qual é a viadagem que tá no você sabia para ir nesse lugar, qual é todo o desastre, ou todo isso, entre os isolados, ou isso, aquilo, que não tem explicação até hoje, isso, aquilo, em tal lugar. Então, com a relação de manter esse lugar, como que entra e sai de tal lugar, prática coisa, para dizer o que de fato tem que estudar, esse lugar. Na Wikipédia assim, esse mata, rouba, caga, ainda estupra, pô, acabou. Muda, o que é serviço técnico, o que é que pode arrastar, o que é que não pode arrastar para voltar para casa. Qual que pisca o olho, é esse aqui, piscou o olho, porque dá quem quer dar o cu, pisca o olho esquerdo. Quem quer vender o cu, pisca o olho direito. Uma coisa mais ou menos assim. Na hora que estiver passando na rua, que é como eles fazem numa velocidade, marcar os encontros, estudo de caso que eu aponto, que eu ainda não apontei muito, né? Como é que funciona a praxis do trabalho? O trabalho de direita, de esquerda, de centro. Tem centro também, é um centro que é uma beleza. Caso isso e aquilo, então já que o outro ia fazer Venezuela, o outro não faz não a Venezuela. Porque que já roubou, porque que não tá preso e assassinado ainda? Se ele for pra cadeia com menos de dia, com 30 dias tá morto. Eu penso que no mesmo dia. Seu viado, filha da puta, essas prostitutas, essa família toda. Quais foram os pré-reformistas, os multireformistas, dos golpes variados do cu da ditadura que nunca esquece? Que é esses daí que tem que perguntar. Que estão mamando na vaca em um monte de lugar ilhado, com o rabo cheio. Inclusive os culturistas, fora de disciplina de cultura e tal. Que andarem muito ministério fazendo o quê? Esperando as respostas.